Boa tarde, meninos. Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão visualizando a minha tela, não estão? Sim, sim. Beleza. Vou dar só um tempinho para o pessoal entrar, tá? E a gente já inicia. Boa tarde, gente. Aos que estão entrando agora. Espero que todos estejam bem. Daqui a pouquinho a gente inicia, tá? Tô só inserindo aqui algumas coisas que pode ser que a gente precise retomar para fechar a questão da intertextualidade. E eu havia retirado dessa apresentação de hoje. Boa tarde, galera. Vocês estão visualizando a tela, embora ela esteja em trânsito? A tela dá pra ver. Não está dando para ver? Dá pra ver, só que o slide... Ah, não, agora passou pro slide. É porque eu tinha feito um ajuste nela e não tinha salvado, fiquei com medo de perder. Vamos iniciando enquanto o pessoal acaba de chegar, né? Que já deu o nosso horário, senão a gente acaba perdendo o ritmo. Bom, eu coloquei aí na tela duas frases anônimas, né? Não tem um autor definido, mas ambas de alguma forma dialogam com a temática, que é a questão do amor, as suas contradições, os vários tipos, né, de amor em si. Então eu queria que vocês vissem primeiro essa que tem um coração vermelho, né, destacado aí, dizendo o seguinte: o amor não sabe de fronteiras, de distâncias, nem lugar.
não tem idade, pode chegar. Então, o amor não tem idade para chegar na vida da gente. Na verdade, eu acho desde que nós nos entendemos como seres humanos, a gente já está em contato com o amor, com as várias faces que esse amor pode assumir ao longo da nossa vida. Então, quando a gente se percebe no seio de uma família que claramente nos ama, a gente já está em contato com o amor. Mas o amor romântico, que é o que é sugestionado nesse primeiro, né, post que eu coloquei para vocês aí, é o amor romântico, é o amor eros, né, o amor erótico. E do lado nós temos uma que vai falar do amor de uma maneira mais geral, né? Diz o seguinte: a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. E aí, o que vocês visualizam das duas frases? Como que a segunda dialoga com a primeira e como que a primeira, né, vai trazer uma especificidade que está dentro da segunda? Vamos arriscar enquanto o pessoal está entrando de mansinho? Fala alguma coisa aí para acrescentar sobre a temática do amor nessas duas frases. Eu só consegui conectar a segunda com a letra do Monte Castelo, que tá cheia de contradições. Mas a segunda com a primeira é só o tema mesmo, que é amor. Eu vejo aqui dentro da primeira como se fosse uma particularidade dessa, porque quando a gente fala da vida sem amor, ele está falando do amor geral, do amor total, não desse amor romântico da primeira, né? Que a primeira sugestiona que é o amor romântico. O amor não sabe de fronteiras, de distâncias, de lugar, não tem idade, pode chegar. Então esse amor que pode chegar em qualquer idade, sugestionadamente, né, pela palavra, pela relação com a idade, com fronteiras ou distância, é o amor romântico. Mas esse daqui, ele vai trazer o amor de uma maneira geral. Aquele que não consegue se perceber como ser que ama, aquele que não consegue ver amor na sua própria vida, que não consegue demonstrar o que sente, ele não vê, né? Não consegue visualizar as coisas boas da vida. Bem o que você disse, o segundo fica muito mais fácil da gente perceber aqui, relacionado à temática e a particularidade, vamos dizer assim, da música Monte Castelo, né? Que é exatamente essa ideia das contradições, livro sem letras, primavera sem flores, pintura sem cores. Foi mais ou menos isso que você pensou? Foi. Ok. Mais alguém, gente? Tem alguma coisa a acrescentar? Podemos passar adiante nos nossos comentários, já agora especificamente dentro da letra Monte Castelo? Alguém mais para acrescentar? Vamos prosseguir então? Bom, o que a gente tem, o que eu coloquei aqui? Eu havia retirado, tá? Enquanto vocês estavam acessando, eu mantive o texto, né, do Amor de Coríntios, como está aqui, e o soneto, né, do Camões, em seguida, também tinha sido retirado, porque a partir da questão 8, ele vai trazer exatamente isso daqui. A gente já havia lido já a 8, eu já havia comentado com vocês, né? Algumas dessas questões aqui, elas vão exigir da gente um pouco mais de apuro, de aprofundamento, dentro da música do Monte Castelo. Pedir o seguinte, explique por que no último verso e no primeiro, a letra... Aliás, no último verso, a palavra amor vem com letra maiúscula, nós comentamos a relação de personificação. De acordo com o poema, pode-se dizer que as pessoas apaixonadas se doam sem esperar retribuição, nós fizemos ontem, na segunda-feira, né? E interpretamos os dois versos. Em seguida, apresentava o terceiro bloco, né? Abordando já a letra da música Monte Castelo. E pedia para vocês fazerem o que eu preciso que vocês tenham em caderno. Vocês podem copiar e fazer com canetas coloridas, com marca-textos de cores distintas. Vocês podem imprimir, já colocar com cores diferentes. Pode imprimir de preto, no preto comum e fazer o esquema grifando ou marcando, fazendo uma decoração como vocês preferirem.
mas é importantíssimo que vocês façam o que nós vamos fazer ali, que é marcar com cores diferentes o que pertence a um e o que pertence a outro texto. Foi por isso que eu retornei ou analisei ali, joguei nos slides das aulas passadas para a gente poder fechar essa questão da Monte Castelo. Então, a primeira questão relativa ao texto Monte Castelo que eu elaborei é essa daqui. Quem foi Renato Russo e qual foi sua importância para a música brasileira? Alguém fez e poderia me dizer, ou alguém consegue associar, já ouviu mais músicas dele, tem alguma referenciação para poder trazer para a gente aí na nossa discussão, antes de eu colocar a resposta que eu pesquisei, analisei e inseri ali? Alguém trouxe para somar-se à nossa discussão? Samuel está perguntando sobre a questão de cores. É o texto da Monte Castelo, que daqui a pouco eu já vou colocar colorido na tela, Samuel. Ao fazer a análise do texto, eu já vou jogar uma das telas aqui, é a letra da Monte Castelo, da música Monte Castelo, já colocado com cores diferentes, o que pertence ao soneto de Camões, o que pertence ao texto, né, digamos assim, de São Paulo aos Coríntios, para vocês perceberem que o texto Monte Castelo, né, a letra da música, na verdade, é uma junção dos outros dois e criou-se muito pouco a partir disso. Mas esse pouco que foi criado fez uma coisa que é inovadora, né, e que vai jogar toda a construção para a gente. Então, quem foi Renato Russo e qual foi a sua importância para a música popular brasileira ou para a música brasileira? Quem pode me responder aí para acrescentar para a gente? Eu já falei sobre ele. Pode falar? Pode, claro. Renato Russo foi o nome artístico de Renato Manfredini Júnior. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Calma que deu uma apagada aqui, eu não sei o que está escrito. Não tem problema não, você tentou fazer, esse é o principal ponto. Ele nasceu no Rio de Janeiro e foi um músico daqui do Brasil muito importante. Se eu conseguir decifrar o que está escrito aqui, eu termino de falar. Às vezes a gente fica tanto tempo sem escrever, gente, que acontece isso. A nossa letra fica quase irreconhecível. Por isso que é importante. Nossa, isso acontece principalmente nas férias. Eu chego aqui, eu tenho que pegar o alfabeto e olhar como que escreve cada letra, que senão eu não lembro. Nas férias eu esqueço como que escreve. Exato. A nosso cérebro, gente, enferruja. A gente precisa de exercitar. Por isso que eu estou falando para vocês fazerem o uso do caderno e escreverem. Eu posso digitar e colocar? Pode. Mas quando você digita, você usa parte diferente do cérebro do que quando você escreve à mão. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Eu tenho até retomado esse hábito, né? Quase que diariamente eu tiro um tempo para escrever. E por mais curioso que pareça, embora eu goste e tenha habilidade para fazer isso digital, né? Fazer isso pelo computador, pelo celular, pelo iPad ou qualquer outra coisa, outro instrumento, eu ainda gosto de escrever à mão, né? Às vezes a lápis, porque o a lápis parece que ele é diferente ainda. Só que como eu tenho desde a adolescência, diferente. Muito. E é bom, viu, gente? Exercitem, porque a gente, às vezes, com essa ideia do ensino remoto, eu sei que muita gente está transferindo isso tudo só para o digital, mas é importante exercitar os dois lados, porque o nosso cérebro vai fazer um exercício que é contínuo. Então, faça esse exercício. Eu estou fazendo exercício da Fátima, então faz no caderno. Estou fazendo exercício do bonde. A matemática, ela precisa mais do que a questão prática do digital, né? Por quê? Porque para inserir aqueles símbolos, aqueles ícones, aqueles desenhos, é mais difícil no digital do que no manual. Então, a gente parte mais para o manual. Mas isso não significa que a linguagem, né, inclusive da língua portuguesa também, não possa ser exercitada dessa forma. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês não esquecerem de fazer esse uso. Eu estou sem computador. Aliás, eu estou sem impressora. Muita gente não tem impressora em casa. Não tem que preocupar com imprimir. Vocês podem colocar a letra no caderno, escrever mesmo. Faz com a letra bacaninha, bonitinha. Faz a decoração com cores diferentes, porque à medida que vocês estiverem fazendo esse exercício que nós vamos trabalhar aqui hoje,
vocês vão estar exercitando partes diferentes do cérebro, né, e vão estar captando como que essa Monte Castelo, que essa música, né, trabalhou um exercício de jogar, de confrontar textos tão distintos, tão diferentes, e fez uma coisa tão bacana. Tá? Então, é exatamente isso que vocês me responderam. Renato Russo foi um músico muito importante. Aqui eu trouxe uma resposta possível, que Renato Russo foi um ícone da música brasileira. Quando eu digo que ele foi um ícone, ele traz uma simbologia para a música brasileira. Ele revolucionou a música. Por quê? Porque ele pegou a ideia do rock, né, e reconstruiu e remodelou a linguagem que ele usava, né, nas suas músicas, nas suas canções, ora de protesto, ora amorosas, afetivas, né, afetuosas. Ele fala muito de afeto nas suas músicas. Se você pega, por exemplo, Eduardo e Mônica, tem uma história de amor, inclusive é uma música bacana que dá pra gente fazer uma análise legal aqui. Tem uma propaganda, inclusive, que faz uma reconstrução, uma intertextualização dela. Pouca gente conhece, né? Quando a música estava completando 25 anos de existência, acho que está vivo, se eu não estiver enganada, fez uma homenagem a ele, a Renato Russo, a história de Eduardo e Mônica, que ele conta na música, e fez uma propaganda imensa, né? Ficou grande, e ela não foi para a televisão. Por quê? Porque é uma propaganda de 4 minutos na televisão, acho que de quase 4 minutos, se eu não estiver enganada, e fica muito cara, porque paga, né, por segundos a questão da propaganda. A propaganda é muito rápida, ela tem que ter perspicácia, tem que ser ligeira. Então, quando ele é ressignificado através da propaganda, a gente percebe o que ele deixou na questão da música. Então, é exatamente isso que está falando ali. A linguagem que ele usava e encantava era de protesto, de amor, mas sem uma certa agressividade, sem breguice. O que é essa breguice? Quando a gente fala de amor, é muito comum falar assim, nossa, como você é brega, como você é cafona. Até uma palavra em francês que eu gosto muito, que isso está fora de moda, isso é démodé. Então, essa palavra do francês nos deixa muito claro que o amor, ele parece uma coisa cafona, né? Mas amar nos coloca numa posição que é diferente da ideia do convencional e incomoda quem tem uma correlação ali que não é a mesma daquele amor, daquele afeto que a gente carrega. Então, sua música ainda hoje emociona fãs de diferentes gerações. Eu acho muito bacana porque o Renato Russo, Legião Urbana, né, as bandas que ele criou, especialmente a banda do Legião Urbana, é uma banda da minha geração, é uma banda da década de 80, né? Então, imaginem que eu vejo muitos dos meus alunos tocando, cantando e se encantando pela música que o Renato Russo deixou pra gente. Então, isso que eu acho fantástico. Ah, todo mundo tem que gostar? Claro que não. Cada um tem direito de gostar de uma vertente, de um tipo de estilo musical completamente diferente um do outro. Mas é importante a gente ver quem, dentro da questão musical, deixou um legado. E Renato Russo deixou literalmente um legado, né, na história da nossa música brasileira, na história da música brasileira. Então, eu acho que é por aí. Quem não respondeu, tenta responder. Pode fazer uma pesquisa, pode olhar alguma coisa na internet. O bacana nessa questão é vocês tentarem sintetizar, colocar com as palavras de vocês, tentar encaixar os pontos mais importantes do que vocês encontrarem na pesquisa. Sempre que vocês forem responder esse tipo de questão, a base pode ser a internet, mas a gente nunca deve ficar preso a tudo aquilo que está escrito. É reescrever, é fazer o uso da intertextualidade a nosso favor, beleza? Aí pede a segunda questão, uma relação que é exatamente o que eu acho mais importante aí da música. A letra da música é um exemplo de intertextualidade. Um dos exemplos mais bacanas de intertextualidade está aí nessa música. Isto é, retoma o texto da Bíblia, que é o trecho de Coríntios, né, capítulo 13, e também o soneto, que alguns críticos literários chamam de soneto 11, simplesmente numerado dessa forma. Aqui eu mencionei só assim, mas vocês podem fazer referência a ele se quiserem, tá? É o soneto de Camões. Justifique. Como é que a gente poderia justificar que é um exemplo de intertextualidade aí na música? Quem poderia me dizer? O que respondeu ou que responderia nessa questão? Alguém vai arriscar, gente? Antes de eu pôr a minha?
Como é que a gente poderia justificar que Monte Castelo é um exemplo, né, de intertextualidade dessa forma? Eu poderia dizer o seguinte, que Monte Castelo, a letra, é construída a partir de trechos da Carta de São Paulo aos Coríntios e com quase a totalidade da citação do soneto 11 de Camões, ou do soneto de Camões, se quiserem dizer, não preciso de colocar um número. Contudo, ao serem colocados juntos, o texto em questão, que é a música, passa a ter uma dimensão maior, une a significação dos dois textos anteriores. Então, eu acho que o mais importante na relação intertextual de Monte Castelo é vocês visualizarem que, ao juntar os trechos da Carta de São Paulo Apóstolos com o soneto de Camões, que o soneto vai apresentar um tipo de amor, a carta outro, e o Renato Russo juntar os dois, ele vai nos dar uma terceira dimensão. Ele vai nos dar uma possibilidade de leitura que até então não havia no texto. É o que nós vamos ver aí na questão 3, que é o que eu falei aí que o Samuel ficou em dúvida, e eu acho que isso aqui, eu marquei, lá não vai estar a cor aqui que eu coloquei não, tá, gente? Eu coloquei azul para o texto de Coríntios e amor para o trecho de Camões, para vocês conseguirem ter a visão que eu preciso que vocês vejam junto comigo na tela seguinte. Então, essa questão 3, eu preciso que vocês tenham no caderno. De preferência, escrito à mão. Por quê? Para exercitar o cérebro de vocês, para trabalhar um pouco a questão da escrita. Eu já corrigi as provas de vocês específicas. Falta somar só e lançar no diário. Todas elas, na verdade. E eu observei que tem muita gente com letra muito complicada, difícil de ler, letra que eu tentava ler e não conseguia, misturava grafias de determinadas letras. Letra tem que ser treinada, letra é treino. E tem mais, letra não tem que ser necessariamente bonita, a letra tem que ser legível, certo? O outro tem que conseguir ler o que eu escrevo. Por isso que eu preciso fazer da escrita um exercício, certo? Então, toda vez que vocês têm, como nós comentamos, a dificuldade de trabalhar esse exercício da escrita, ele precisa ser treinado. Exercitem. Não deixa que o cérebro de vocês enferruje as mãos e vice-versa, tá? A gente faz conexões aí. Então, nós vamos destacar os trechos de Coríntios com uma cor, eu escolhi azul, Coríntios, e os de Camões com outra cor, que é o vermelho, presentes na canção de Renato Russo. O que eu fiz aqui? Na tela seguinte, eu peguei a letra da música e fui colocando de azul tudo aquilo que é da referência de Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Da onde é esse trecho, esses 3 versos que vão servir, inclusive, de refrão para a música de Renato Russo? São lá daquele trecho da Carta de São Paulo aos Coríntios. A segunda estrofe é só o amor, que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, ou se envaidece. Esse trecho ainda pertence à Carta de São Paulo aos apóstolos, né, aos coríntios, melhor dizendo, e aos outros falantes aí. A terceira já muda de figura. Na terceira estrofe, a gente vê Renato Russo iniciar quase que identicamente o soneto de Camões. O soneto de Camões não apresenta o artigo aqui, ó, bem direto. Amor é fogo que há de sem se ver. Renato Russo já identifica o amor, tá? Ele quase que copia ipsis literis. O que é ipsis literis? Uma expressão em latim tal qual, igual a. Então, aqui ele faz ainda mais uso da citação. Aqui ele faz uma relação mais próxima da paráfrase, porque ao juntar um verso com outro para construir aqui, né, melhor ainda, ao construir os seus versos colocados nas 2 primeiras estrofes, ele utiliza trechos que estão em locais distintos lá da Carta de São Paulo aos Coríntios, mas aqui ele reproduz, tá? Ele copia, né? Ele faz a inserção do trecho quase que idêntico ao soneto lá do Camões. A próxima estrofe, ela funciona como refrão, então ela é idêntica à primeira e é tirada de onde? Da Carta de São Paulo aos Coríntios. Detalhe, até aqui Renato Russo
só fez pequenas modificações, mas de fato não escreveu nada de próprio punho. Na próxima tela, o que a gente vê? Ele utiliza na quinta estrofe a reprodução da segunda estrofe do soneto de Camões, né? É um não querer mais que bem querer, solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, né? E que mais? É um cuidar que se ganha e se perder. Então ele praticamente reproduz. É um estar-se preso por vontade, servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. O que ele faz de modificação no soneto, na última estrofe que eu coloquei aqui? Quem sabe me dizer? Qual foi a modificação que Camões fez nessa sexta estrofe, que é essa que está aqui de vermelho, a última que eu joguei na tela? E é uma modificação extremamente significativa. Ele colocou o si? Ele usou o si, tá vendo? Em vez do outro que a gente tem ali, e ele retirou o quê? O ponto de interrogação. Ao retirar o ponto de interrogação, ele vai apresentar um contraponto. Porque na próxima estrofe, ele traz os dois únicos versos que ele escreveu, que são os que estão de preto. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Que é da onde? Lá da carta de São Paulo aos Coríntios. E aí ele diga. Aqui eu não tô conseguindo colocar meu nome no chat. Mas você ingressou normalmente, não ingressou? Aham. Não tem problema não, pode ficar tranquila. Eu analiso pela sua referência aqui ao seu nome. Na hora de passar para o diário, pode ficar tranquilo. Isso aqui, quando vocês colocam para mim, por exemplo, que é do A, que é do B, que é do C, auxilia para mim na hora de passar para o diário. Não é impossível verificar, sabe? Mas eu ganho mais tempo, né? Então, tem professor que pede para colocar quem é do A, coloca ok, quem é do B, coloca ok. E aí fica toda a turma na sequência. E cada um tem um hábito de fazer. É uma maneira para facilitar e dinamizar o nosso trabalho, certo? Entendi. Mas não é Mas agora impossível. apareceu o chat agora. Pois é, e se tiver dificuldade, não precisa se preocupar não, que dá para fazer. Eu queria analisar com vocês as correlações da letra da música, eu vou jogar aqui de novo, para a gente poder comentar. A relação de sentido, a relação chamada relação semântica, para que em seguida a gente perceba qual é a importância dos dois versos construídos por ele, né, dentro da relação ali. Nós falamos, quando a gente analisou a carta de São Paulo aos Coríntios, que o amor retratado por São Paulo era um amor diferente do amor de Camões. Qual era o tipo de amor representado por São Paulo na carta aos Coríntios? Quem lembra? Um amor, eu lembro que era um amor incondicional. Isso, o amor O incondicional. amor fraterno? Mais do que o fraterno, tá, gente? Os gregos, eles separam esses nomes. Isso, um amor universal. Os gregos separam inicialmente em 3, depois há outras subdivisões. Então, outro dia eu fiz um poema, depois eu vou apresentá-lo para vocês. Na verdade, eu estou concorrendo, tem um concurso aí que pode sair um livro publicado. E eu recebi o convite de uma colega também, professora, que era para escrever sobre o amor em tempos de pandemia. E aí eu poderia optar pelo verso ou prosa. Poderíamos escrever uma poesia, poderíamos escrever um conto, por exemplo. Eu até cheguei a rascunhar o conto, mas eu acabei optando pela poesia. E aí, ao analisar, eu falei, quer saber, eu vou esbarrar nos gregos. E usei uma vertente dos gregos que subdivide o amor em 7 tipos. Aí ele vai falar desses 7 tipos de amor, que são todos nomes gregos, explicando cada um deles. E aí eu fui pontuando como que esses amores podem se refletir no tempo de pandemia, porque a temática era toda forma de amor vale a pena, né? Ainda que nós estejamos em tempo de quarentena. Então depois eu mostro para vocês o poema, quem sabe até na próxima aula eu já jogo na tela para vocês visualizarem comigo. Eu acho que é bacana para vocês verem uma outra vertente, ou seja, é muito comum a gente que corrige texto, por exemplo, eu corrijo texto do Enem já há algum tempo, e muitas vezes a pessoa corrige, mas ela não exercita a escrita, e é diferente. Por isso que eu estou falando com vocês, exercitem.
Escrevam. Eu não estou com criatividade, né? Às vezes a gente acha que é criatividade, mas é muito mais exercício prático do que inspiração que a gente precisa para escrever. Para redigir algo, isso é treino, gente. E quanto mais a gente faz, melhor vai ser feito. Então vamos ver bem o que o Renato Russo construiu aqui. Ao construir os versos que estão de azul nessa primeira tela, e que nós vamos analisar depois na segunda, o que ele faz? Ele diz o seguinte: esse amor incondicional, esse amor que nos dá a possibilidade de falar com os homens e com os anjos, tá? Que faz com que a gente, né, digamos assim, vá de uma ponta a outra, esse amor universal. Ele pode existir em mim? Pode, que é só o amor que conhece o que é a verdade, o que é bom, o que é mal, não sente inveja, não se envaidece. Aí ele diz o seguinte: olha, é importantíssimo a gente buscar, a gente desejar, a gente querer almejar, vamos dizer assim, esse amor universal. Mas eu só vou conseguir, de fato, atingir esse amor universal se primeiro eu tiver contato, eu pelo menos conhecer o amor que nos apresenta Camões, esse amor contraditório, esse amor que nos fere, esse amor que nos machuca, né? que nos angustia, né? Que fica ali nos incomodando para saber se ele é correspondido ou não, se o outro nos olha, nos vê, nos percebe como nós o vemos, como nós o sentimos, como nós o percebemos. Então, nessa primeira parte da letra da música, ele já diz o seguinte: olha, eu quero todo esse amor que está sendo colocado na Bíblia. Eu preciso desse amor, eu preciso de atingir esse ápice desse amor incondicional, desse amor universal, que não se envaidece, que não sente inveja, mas se primeiro eu não conhecer a face do amor mais humana, mais carnal, eu não vou conseguir atingir. Então ele diz que para a gente chegar a um, eu preciso conhecer o outro. Ele me dá uma possibilidade de como que eu posso atingir esse amor. Aí ele volta para o trecho do Camões: ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, dos homens. Aqui ele inverteu, tá? É por isso que a gente fica com a tendência lá do outro texto. Se vocês voltarem aqui comigo, vocês vão perceber do que eu estou falando. Eu vou jogar ele aqui rapidinho para vocês visualizarem. Ele fala assim, ó, bem no início do texto do Coríntios, ó: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Aí depois ele vai jogando, ó: é benigno, não é invejoso, não se vangloria. Então ele mesmo que utilizando sinônimos, né, utilizando palavras que me são próximas, ele vai construindo a partir desse texto da carta de São Paulo aos Coríntios uma espécie de paráfrase bem rimada, bem brincando com as palavras, porque aqui há muito S, e esse S é sonoro, tá? Então ele se apropria disso tudo para conseguir trazer o que a gente precisa, muito som nasal também, como a gente vê nessa segunda estrofe, né? O amor, conhece, é bom, envaidece, inveja, sente, tá vendo? Como há o som nasal do N em toda a estrofe. Bom, vamos retomar aqui. Quando ele retoma a estrofe aqui, ele está frisando o papel das contradições, as dificuldades do amor. Aí ele não faz uma pergunta na última estrofe. Por que ele não responde? Por que tão contrário a seu mesmo amor? Em vez de fazer uma pergunta como faz Camões, ele faz uma afirmação. Então ele diz que sim, o amor é isso mesmo, é contraditório, é cheio de dualidades, de diferenças, mas ele está acordado. Enquanto todos estão dormindo, ele está desperto. Enquanto todos, né, parecem não ver, ele está vendo que o amor é isso tudo. Né? Por isso que ele está falando assim: agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ao fazer essa afirmação, ele diz: quando a gente está acordado, quando a gente está desperto, de olhos abertos e prontos para o amor, as contradições fazem parte. É só uma parte do amor. E não nos vão colocar face a face com esse amor universal que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer. Então, quando ele diz essa afirmação final, ele deixa bem claro: eu tenho amor. Né? Eu nada seria se eu não tivesse esse amor que eu carrego, ainda que ele tenha dentro de mim
todas as contradições, ainda que ele carregue dentro de mim todas as contradições do mundo. Eu queria que vocês me dissessem aí se vocês conseguem visualizar isso que eu estou trazendo para vocês, se vocês conseguem perceber que ele fez uma coisa genial, mesmo utilizando quase que na íntegra outros textos que não eram dele, se isso é possível em vários outros textos, se vocês já tinham visto algum recurso semelhante do que é apresentado aqui, e se vocês conseguem perceber que é como se ele me desse duas faces do amor, e ao juntar as duas, ele me entregasse uma possibilidade de um amor muito mais real, muito mais concreto, né? Esse amor humano me conduz ao amor universal, incondicional, de Deus para a humanidade, da mãe para o filho. O que vocês me dizem aí antes da gente prosseguir? Hein, gente? Vocês conseguem ver claramente essa mistura dos outros dois textos? Quem tentou fazer, conseguiu distinguir o que era de um, o que era do outro? Eu consegui. E chegou à mesma conclusão que eu ali, não foi? Que eu acho que estava bem fácil. Como a gente fez, né? Primeiro um, depois o outro, depois o terceiro, eu acho que fica mais fácil de vocês perceberem como que um está dentro do outro, né? Bom, vamos retomar aqui. Quem não tiver feito... Eu achei fácil. Isso. Se fosse uma questão que eu trabalhasse separadamente, depois dessa terceira, para vocês seriam tranquilos, não seria? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos explicar por que o texto de Camões é um texto em prosa, em versículos, enquanto que os dois outros são em verso. Nós falamos disso lá no inicinho, e eu citei esse contraponto. Por que vocês acham que o primeiro é em prosa e os outros dois em versos? Ô, Neide, você pode explicar de novo o que é texto em prosa? Que eu não lembro mesmo. Tem a relação com o estrofe, não é? Acho que é um negócio assim. Isso, a primeira coisa, você vai lembrar de verso e de prosa com a ideia de estrutura de texto, formato. Quando a gente fala de texto em prosa, eu estou falando de um texto que é composto, que é constituído de parágrafos. Quando eu estou falando de um texto em verso, eu estou falando da poesia que nos apresenta uma linha debaixo da outra, com rima, com métrica, com o que for, tá? Então, exatamente o que eu vou colocar aqui na resposta. Como mencionado anteriormente, o primeiro texto, gente, é uma carta. Então, por ser uma carta, ela é estruturada em parágrafos subsequentes, ou seja, um parágrafo depois do outro, uma linha depois da outra, assim subsequentemente. Enquanto que o soneto e a letra da música se organizam em versos, uma linha debaixo da outra. Eu acho que essa resposta aqui já dá a ideia que vocês precisam. Então, vocês vão lembrar que palavra prosa, embora tenha a ver com isso, interlocução, com conversa. Ah, vamos ali fora, vamos bater 2 dedos de prosa. Nossa, essa prosa está muito boa, vamos continuá-la depois e tudo mais. Essa prosa que eu me referi nas duas últimas ocorrências, ela tem a ver com diálogo, com conversa, e ela é facilmente confundida pela estrutura ou com a estrutura do texto. O texto estruturado em prosa é em parágrafos. O texto estruturado em versos é uma linha debaixo da outra, como a gente tem no soneto e na letra da música. Beleza? Vamos a 5. Na 5, eu perguntei o seguinte: interprete as expressões língua dos homens, língua dos anjos, nos seguintes versos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O que seria essa língua de um e língua de outro? O que vocês interpretariam aí, antes de eu jogar a minha interpretação, porque pode ter interpretações diferentes e eu acho que uma enriquece muito a outra. E aí, gente, o que vocês me dizem? Neide, eu coloquei, eu acho que tá errado, mas eu acho que
o autor nessa frase vai destacar que mesmo que tivermos tudo na vida, sem amor não seremos nada. Exato. A expressão língua dos homens, ele está relativizando a questão humana. O que adianta eu entender todas as relações humanas e, ao mesmo tempo, todas as relações divinas, porque os anjos vão estar relacionados a um outro plano, né? Um plano, digamos, superior ao humano. Então, o que adianta eu ter todos os elementos que me possibilitam entender, interpretar o que fazem, ou o que tem ali de sentido para os homens e para os anjos? Se eu não tiver amor, não tem sentido, não tem porquê. É isso mesmo. É juntar esses dois elementos. São expressões que se contrapõem, tá, gente? É como se ele estivesse construindo aqui uma relação de antítese, humano versus o divino, tá? Como alguns autores vão fazer depois na literatura subsequente, que vocês vão estudar para frente. Os humanos são associados ao lado profano, ao lado carnal, ao lado de estar aqui nesse plano terreno, enquanto que os anjos ao plano divino, ao plano superior, né, à questão angelical em si. Então eu coloquei algo assim, ó, de que adiantaria ter habilidade de se comunicar com os anjos e com os homens. Aqui na verdade está errado, vocês flexionam o homem entre mim, o artigo no singular, no plural, e homens no singular. Sem amor, isso não teria valor algum. Então é o amor que ressignifica a possibilidade de conhecer todas as faces, tá? Todos os meandros, digamos assim, de todos os lados. O que adianta ter tudo sem amor? Isso se perde. Qual é o tipo de amor que nos apresenta o lírico na letra da música? E agora? O que vocês me dizem? Qual é o tipo de amor? O amor ágape. A música nos apresenta o ágape e o eros. Juntos. Então, vamos dizer aqui... Ficou grande, tá, gente? Mas vamos ver se vocês conseguem entender o que eu pensei e se vocês conseguem elaborar de vocês a partir da minha. Para interpretarmos a abordagem do amor feita por Renato Russo, é preciso perceber que em cada um dos 3 textos analisados há um tipo de amor diferente. Na Carta de São Paulo, há o amor ágape, que é o incondicional. No Soneto de Camões, o amor eros, que é o amor carnal. E em Monte Castelo, há uma junção dos dois. O eu lírico nos diz que é preciso estar desperto, acordado, para ver que só se conhece o amor ágape se antes conhecermos o eros. Vocês não acham que a gente poderia analisar a questão da construção a partir desse papel, desse ponto? O que vocês me dizem? E aí, gente, o que vocês me dizem? Como que vocês veem essa interpretação? Será que é mais fácil a gente atingir esse amor incondicional a partir do eros? Se eu conheço uma face do amor, ainda que ela seja mais carnal, a mais humana, mais próxima de mim, eu posso automaticamente trabalhar de alguma forma até chegar nesse amor ágape. Eu acho que o papel da mãe é muito isso, né? Então, primeiro se conhece esse papel do eros, o amor da paixão e tal. A partir do nascimento do filho, a mãe começa a perceber que existe um tipo de amor que vai além de qualquer outro tipo de amor existente por ela, ou percebido por ela, sentido por ela ao longo da vida. E ele se aproxima muito, muito mesmo desse amor ágape, né? Claro que vivê-lo na sua plenitude é muito complexo para nós que somos humanos, mas, como diz Renato Russo nessa abordagem, eu só consigo estar desperto, estar acordado, quando eu percebo que a partir de um eu posso chegar até o outro amor, até a face do outro amor, né? Eu aprendo a conhecê-lo. Ainda que às vezes a gente tenha dificuldade. E agora vai-se a última questão, que eu queria ouvir o que vocês acharam. Explica o título da música relacionado à letra. E aí? O que vocês me dizem? A minha ficou desse tamanho, tá? É a tela inteira, por isso mesmo que eu quero que vocês apresentem a de vocês.
o que significa Monte Castelo? Quem poderia dar algum depoimento? E por que será que Renato Russo utilizaria essa metáfora com o título da música, já que a letra une dois tipos de amor tão distintos? Neide, eu tive uma interpretação que eu acho que ela é um pouco distinta, que eu pensei o seguinte: o título Monte Castelo se refere à Batalha Brasileira na Segunda Guerra na Itália. O autor, então, relaciona o amor a uma batalha, que às vezes se ganha e às vezes se perde. Cabe? Sua interpretação cabe. Neide, eu Diga. achei outra interpretação. Ótimo. O nome Monte Castelo é um nome próprio italiano, que significa aquele que é ágape, que significa incondicional, que vem de Deus. E o ágape é o amor que ele estava tentando representar na música. Muito bom. Que bom que veio outra interpretação. E aí tem uma questão mitológica também, que Monte Castelo pode ser associado ao Monte Olimpo, onde viviam as musas, onde se esperava que todo o Olimpo se reunisse para algo mais supremo. Então tem uma série de simbologias. Eu acho que Renato Russo não escolheu esse título aleatoriamente, né? Há suposições. Eu não sei se em algum momento ele deixou registrado o porquê do título, mas que dá para a gente fazer aí uma mistura sim, tá? E a minha resposta caminha nisso aí. Eu quero ouvir se tem mais alguma antes de eu julgar a minha, né? Porque senão eu acabo conduzindo vocês àquela visão que eu tenho. E eu gostaria que vocês acrescentassem mais informações àquela que eu tenho também. Vamos lá. Quem mais aí tem alguma outra ou tem alguma que relacione essas duas? Vamos, gente, arriscar que a nossa aula está chegando ao fim. Eu vou jogar aqui, se alguém quiser acrescentar, é muito bem-vindo, beleza? Então, primeiro, o que eu tenho? Monte Castelo é o nome de uma região no norte da Itália, como vocês mencionaram, onde foi travada a chamada Batalha de Monte Castelo. Foi lá que militares brasileiros e estadunidenses combateram soldados alemães ao final da Segunda Guerra Mundial. Essa canção Monte Castelo tem esse nome para remeter a esse tempo e a essa batalha. Essa é uma versão, uma visão, e não deve ser a única, beleza? Bom, embora pudesse falar do amor carnal, dos amantes, já que cita o soneto 11 de Camões, ou do amor divino, afinal remete trechos bíblicos, né? Repete trechos bíblicos, Monte Castelo fala sobre a guerra, ou uma espécie de duelo, provavelmente vivido internamente por Renato Russo. É uma segunda suposição. Bom, nesta música, Renato Russo apropria-se do poema de Luís de Camões e do texto bíblico A Suprema Excelência da Caridade, que é um dos títulos possíveis e que muitos autores remetem àquele trecho que nós usamos, ou O Amor é um Dom Supremo, e cria uma nova ideia. Os mesmos versos que antes tinham significado certo, ou seja, Carta de São Paulo Apóstolos, eu não tenho dúvida nenhuma que fala do amor universal, né? Do amor incondicional, do ágape, da caridade. Enquanto eu coloco agora, ganha uma nova interpretação, variam de acordo com o contexto que Renato criou, principalmente quando ele associa ao soneto de Camões, que nos apresenta esse amor carnal, humano e cheio de contradições. Então, para fechar, Monte Castelo, então, seria um lugar imaginário que nos permitiria ver, viver e conhecer o humano e o divino deste sentimento tão complexo que é o amor. O que vocês me dizem? Tá vendo que junta as duas interpretações possíveis que vocês trouxeram? Eu acho que vai além. A gente tem aí essa ideia, né, de que monte como lugar elevado, como algo que eu preciso subir, algo que eu preciso escalar. A palavra castelo também, né? Imagine que o amor, ele é literalmente aquele castelo de areia que você vai construindo. Quando eu falo do amor carnal, mais ainda, o castelo de areia, a onda vem e o leva, o vento vem e o derruba. Então, eu acho que o amor, ele se constrói assim, de maneira complexa, contraditória, humana, mas também divina. Eu brinco que quando a gente ama de verdade, o outro, assim como eu chamo o outro, é o meu inferno, né? No outro eu conheço o que é pior
e o que é melhor em mim. Então, o outro é o meu céu e o meu inferno. É mais ou menos isso que a gente pode falar aí de Monte Castelo. A gente finaliza a nossa interpretação da música. Tomara que tenha enriquecido, né, e acrescentado a vocês. E na nossa próxima aula, que é a aula de sexta-feira, eu vou falar de predicativo, mas antes eu vou falar sobre predicados, de todos os tipos de predicados, e adentrar no predicativo como um todo, para vocês entenderem o predicado do verbo nominal. Beleza? Então, boas aulas para vocês. Fiquem bem. Valeu pela participação de vocês e pelo nosso encontro de hoje. Então, tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau, Ney. Tchau, Ney. Tchau, Ney. Tchau, Neide. Tchau, galera. Boas aulas. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, Ney. Tchau.